Bom dia, pessoal. Hoje eu vim aqui falar acerca da natureza do nosso Deus, né? Eu estive esticando a minha fé ao máximo, estudando as escrituras e o mundo ao meu redor. E com isso eu sistematizei uma visão acerca da natureza de Deus, que é totalmente diferente, não no sentido absoluto, né, de discrepância total e de ruptura total, mas é uma perspectiva diferente no sentido de amplitude. Ela é mais ampla do que as noções que se geralmente tem nas igrejas de Deus. Porque muitas vezes os grandes teólogos eles têm grandes trabalhos, mas quando isso vai sendo repassado para o público médio, ele é repassado de uma forma desfigurada, de uma forma diluída. Por exemplo, não é todo cristão que conhece a obra de Santo Agostinho, a natureza de Deus, as grandes sistematizações da fé. Isso não é acessível para a maioria das pessoas. Por muitos motivos, porque muitos líderes são incapacitados de repassar essas informações, porque não há interesse em buscar também da parte dos irmãos, e porque estamos sendo bombardeados pelo mundo. Mas a perspectiva desse vídeo é falar acerca da natureza de Deus. A primeira coisa que você tem que entender é que Deus ele não se limita a esse mundo. Ele não é apenas onipotente, onisciente, onipresente, como as pessoas pensam. Ele é muito mais do que isso. Imagine só que esse mundo é uma tela cheia de desenhos, né? Cheia de desenhos. E cada desenho é a vida de cada um, a história de cada um, a estrutura de cada um. Deus não é apenas o pintor desse desenho. Ele não é apenas o autor do desenho. Mas ele é o ser a que tudo se reporta no seguinte sentido, de que há uma dependência da natureza em relação a Deus. Muitas vezes nós pensamos que Deus é o pintor, né, do mundo. Mas Deus não é somente o pintor, ele é aquele que torna a madeira da tela, junto com os tecidos, com o papel, com a tinta. Deus é da qual provém todas as coisas. Todas as coisas têm sua origem em Deus. Todas as coisas que existem efetivamente. Então, o primeiro ponto é você entender que Deus ele não tem limitações nenhuma. Limitações da sua própria natureza ele não tem. O que ele tem, na verdade, é uma postura pessoal. Isso é verdade. Mas não é pessoal do sentido humano, que é carregado de ego, de vaidade e de interesses biológicos. É pessoal no sentido transcendente. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês. Primeiro ponto. Para Deus não existe diferença entre condição e vontade. Porque não existe nada que limite a sua vontade. Por exemplo, nós seres humanos, quando temos um pensamento de dizer, eu quero tomar um sorvete. E a gente vai atrás e toma um sorvete. Ou não, ou é frustrado. Para Deus, pensar, agir e sentir é a mesma coisa. Ele não tem desassociação dentre essas coisas. Porque o ser humano, ele pensa através da mente, ele sente nas emoções e cada uma dessas coisas é uma área separada de si que se integra ao mesmo tempo em uma ação que ainda tem que ser correspondida por forças exteriores, como a loja do sorvete, o dinheiro do seu pai, da sua mãe. Mas Deus não existe limitação, ele é realmente o autor de todas as coisas. O que ele quer, ele faz. O que ele quer tolerar, ele tolera. Não existe limitação para o seu ser, não existe contenção, não existe contingência. Ou seja, não existe uma situação externa ou interna que limite Deus a fazer o que ele quer fazer. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus ele sempre foi aquilo que ele é e sempre será. Mas alguns dos seus atributos só são revelados na prática da coisa quando ele decidiu criar o mundo. Por exemplo, Deus sempre foi justo. Deus sempre foi amoroso. Ele não vai desejar ser amoroso e criar um conceito do nada. Porque o próprio conceito de amor, de justiça e de ira estão presentes em Deus. Mas existe um porém. Estar presente em Deus não significa que isso vai se materializar ou vai se tornar a existir no exato momento. Na mesma frequência em que Deus existe. Por exemplo, Deus existe sendo justo. Mas ele só exerceu a sua justiça com a humanidade ao criar a humanidade, ao criar o universo, ao criar os anjos. Então a justiça de Deus ela só é demonstrável logicamente, né, pela lógica que nós acessamos pelo decorrer das escrituras, porque Deus criou algo para ser objeto de justiça. Deus se ira. Se Deus não tivesse criado os seres livres do universo como anjos, querubins e seres humanos, não haveria motivo para ter ira, porque qual é o sentido de Deus irar-se em si mesmo?
Existem atributos de Deus que sempre existiram em Deus, mas que só se tornam práticos e efetivos na existência de um outro ser, como a ira, como o amor, por exemplo. Como a onipotência, ou seja, o ato de criar, de fazer todas as coisas. Existem atributos de Deus que só se manifestam porque Ele decidiu nos criar. E isso não é uma limitação, é um transbordamento. E agora eu vou explicar o conceito de transbordamento. Mas primeiro, para vocês entenderem o conceito de transbordamento, vocês têm que entender o conceito de azeidade. O que é azeidade? Significa que Deus é autossuficiente, todo-poderoso no sentido livre, né? E que não existem amarras para Ele. Ele é autossuficiente, ele não precisava criar nada, ele não precisava demonstrar justiça, não precisava demonstrar amor, mas ele, por livre e espontânea vontade, quis essas coisas. Mesmo que elas já existissem nele, ele por transbordamento decidiu criar objetos e vasos para esse amor e para esse conhecimento que somos nós. Então, nós, a humanidade, os anjos e todos os seres que existem no mundo. Então nós entendemos o seguinte, eu entendi da seguinte forma, estudando a lógica do mundo, a lógica de sistemas, a biologia, a neurociência e tudo mais, e a própria teologia. E os santos apóstolos e os pais da igreja também. Deus sempre é e sempre foi o que Ele é, mas Ele decidiu, por transbordação, por transbordamento, fazer um ato de misericórdia para conosco ao nos criar e a nos dar a vida. Então a primeira noção que temos de Deus, Deus é azeidade, Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, mas os seus atributos de caráter só existem porque há objetos para esse caráter. Não faria sentido Deus se irar consigo mesmo. Não faria sentido Deus amar a si mesmo e não amar outra pessoa nos termos humanos. Então, essa é a nossa grande questão. Desculpa a longevidade do vídeo, mas eu gostaria de tentar explicar para vocês essas noções. Primeiro ponto, azeidade de Deus, atributos de Deus e atributos morais de Deus. Deus, ele sempre foi tudo isso, mas ele não tinha necessidade de nos criar por causa da sua azeidade, mas por uma transbordação ele decidiu usar seus atributos todos, né? Ele estaria bem se não usasse? Estaria, porque ele tem azeidade. Mas por transbordamento e transbordo, ele decidiu nos criar e nos amar. Então essa é a verdade. Segundo ponto, sobre a natureza de Deus. Deus não é um ser humano. Isso parece ser muito contraditório, né? Porque Jesus existe como Deus Filho também. Mas a Bíblia vai dizer algo muito interessante, que Deus, em sua totalidade, habita numa luz inacessível. Né? Numa luz inacessível. Ou seja, num plano que ninguém entende, ninguém alcança, ninguém toca. É inacessível. Isso nos remete a uma coisa. A nossa ideia de antropomorfismo que existe na Bíblia não é literal e muitas pessoas tomam como literal. Por exemplo, quando a Bíblia vai dizer que Deus sentiu o pesar em seu coração, a nossa mente, por viver a experiência do luto com um coração de carne que bate, que fica apertado, ela tenta transpor isso a Deus, como se Deus tivesse um coração que o estivesse apertando. Mas a tristeza de Deus, ela não é nos nossos termos humanos, biológicos, termos sentimentais. É uma tristeza que opera na pura razão, na pura lógica das coisas. Quando Deus fica triste com a maldade humana, ele não está querendo chorar, ele não está com aperto, ele não está com vontade de vomitar. Isso são tudo antropomorfismos. Antropomorfismo, que quer dizer atribuir características humanas a Deus. E Deus faz isso nas Escrituras para que nós podemos entender de forma funcional. Mas isso não significa que há uma equivalência entre a linguagem e a própria experiência de Deus, que é transcendente. Então, Deus, ele não sente como nós, ele sente de uma maneira que só ele sabe. Só ele sabe. Isso não significa que é menos. Significa que é uma ontologia diferente, ou seja, categoria de existência. Nós existimos de forma derivada de Deus, ou seja, Deus nos criou. Mas só Deus existe ante tudo, ante todas as coisas, numa azeidade, ou seja, numa plenitude total. Então, para finalizarmos, eu gostaria de dizer o seguinte: Deus não é um super-homem. Muitas vezes a gente fica, Deus está com ciúme da gente, Deus está com ira da gente, está com ódio,
tá com nojo da gente, mas isso não é verdade. Não, pelo menos não é verdade nos termos humanos que nós tentamos transpor e atribuir a Deus. Deus, ele sim sente ira, sente raiva, sente amor, sente alegria, mas não nos nossos termos. Nos termos dele, que só ele sabe. E eu não vou aqui chutar e dizer que Deus é como uma abstração, que ele sente tudo 1000 vezes mais, no sentido humano, né? Uma emoção humana só que é levada a 1000. Isso seria reduzir a Deus, porque a experiência de Deus é singular. Então eu espero que vocês fiquem com Deus e que vocês entendam que essa é a natureza de Deus. Primeiro, azeidade e liberdade. Segundo, atributos de transbordo, de transbordação, de transbordamento. Amor, onipotência, onisciência, onipresença, justiça, ira. Esses atributos clássicos que a Bíblia relata na maioria das vezes. Não é porque Deus nunca não os teve, mas porque Deus decidiu que os revelaria através das coisas criadas. Amém? Deus nos abençoe.